Livros, moedas, artefatos e objetos históricos. É isso que você espera encontrar no museu, certo? Mas se eu te contar que existem lugares que trazem coisas inusitadas, desde vasos sanitários, objetos de tortura e até mesmo pessoas mortas. Ficou curioso, não é mesmo? Então vem comigo. O Museu Subaquático de Cancún é uma colaboração entre biólogos e o artista Jason DeCaires Taylor, que criou um verdadeiro Recife urbano para promover uma vida marinha diversificada. Construído em 2009 nas águas azuis que cercam Cancún, Isla Mujeres e Punta Nizuki, o Museu Subaquático de Arte, o MUSA, apresenta mais de 500 esculturas em tamanho natural fixadas no fundo do mar. A arte oceânica funciona como um recife artificial especialmente criado para promover o crescimento dos corais que estão em contínua transformação. O resultado é uma representação visual assustadoramente bela. Os visitantes podem explorar o museu em um barco com fundo de vidro, ou, se preferir, mergulhar com snorkel ou cilindro. E você iria se aventurar no México para conhecer o museu debaixo d'água? Sulabh Museu Internacional de Toilettes, Nova Delhi, na Índia. Localizado na agitada capital da Índia, esse museu detalha a história da higiene e do saneamento básico, desde 2500 a.C. até os dias atuais. Desde banheiros folheados a ouro, dos imperadores romanos, e passando por objetos medievais, o museu documenta a evolução do banheiro ao longo dos séculos. Se utensílios com pinturas complexas não forem fascinantes o suficiente, o museu também abriga uma coleção de poemas raros, escritos nesse momento de inspiração pessoal, se é que você me entende. E você, atravessaria o mundo para conhecer essas peças históricas tão inusitadas? Deixe aí embaixo nos comentários. Museu da Múmia em Guanajuato, México. Nesse patrimônio mundial da Unesco, centenas de corpos foram enterrados nas criptas do Panteão de Santa Paula em meados do século XIX. Ao todo, são 111 corpos de mulheres, homens e crianças que foram enterrados no cemitério local. Segundo o The Guardian, os corpos do cemitério são exumados quando as famílias deixam de pagar o aluguel do jazigo. Sempre que a posse expira, eles têm 5 dias para renovar o contrato. Caso não o façam, o corpo é removido. No ato da exumação, eles descobriram que estes mesmos corpos haviam sido mumificados por um processo natural, provavelmente devido aos fatores climáticos únicos da região. Inicialmente, as pessoas visitavam os corpos de maneira informal ou clandestina. Depois, esses corpos foram organizados e colocados no museu. De acordo com o Daily Mail, atualmente o espaço recebe mais de 4.000 visitantes por semana. Até hoje, a coleção só aumenta. Quando a taxa de manutenção do cemitério não é paga, o corpo é entregue aos curadores do museu. Se estiver em boas condições, é integrado à coleção. Se não, é colocado em uma vala comum. E você, o que acha desse procedimento? Deixe nos comentários. Plastinário Guben, na Alemanha. Depois de 39 anos estudando medicina, dissecação e química, Gunther von Hagens aperfeiçoou a plastinação, que é um processo controverso no qual polímeros são usados para preservar o tecido humano. Os visitantes que visitam o plastinário recebem uma aula de história em anatomia e assim testemunham o processo gráfico da plastinação e podem ver um showroom de humanos e animais em poses criativas. O centro também fornece exposições itinerantes, que já esteve inclusive aqui no Brasil. E essa mesma exposição tem sido objeto de vários debates acerca da ética, do manuseio e da aquisição desses restos mortais humanos. E você, visitaria sem medo este museu com seus corpos plastificados? Comente aí embaixo.
Museu Momofuku em Osaka, no Japão. Quem viaja para Tóquio tem a opção de visitar o Museu Shin Yokohama Ramen, onde são oferecidas atrações como o Parque Cup Noodles. Pois é, estou falando do macarrão instantâneo. A exposição Instant Noodles Tunnel exibe aproximadamente 800 pacotes do macarrão, revelando a evolução do lamen ao longo das décadas. Semelhante a uma galeria de arte moderna, esse Museu Cup Noodles é um playground fascinante da história e da criatividade, que foi idealizada pelos criadores do macarrão instantâneo. Essa instalação de última geração oferece diversão para toda a família e alguns insights fascinantes sobre a cultura japonesa. Em 1958, após um ano de experiências no seu galpão, Momofuku Ando inventou o primeiro macarrão instantâneo do mundo. O museu documenta esse capítulo da cultura alimentar do Japão, onde os visitantes podem ver pacotes do macarrão instantâneo do mundo inteiro, além de provar comidas de edição limitada e também criar a sua própria embalagem de sopa na fábrica Meu Cup Noodles. Nesse museu eu iria com certeza. E você? Deixe aí embaixo nos comentários. Museu Internacional da Espionagem em Washington. Esse museu apresenta a maior coleção pública de artefatos de espionagem. São mais de 750 itens que estão em exibição, dentre eles fotografias históricas, exibições interativas, filmes e vídeos. A coleção permanente traça a história completa da espionagem, desde os grandes impérios até a atividade da mesma espionagem nos dias atuais. Nesse museu você terá acesso a minicâmeras, dinheiro falsificado, armas disfarçadas e máquinas de criptografia, que revelam o papel da inteligência humana e dos espiões ao longo da história. Os visitantes também podem participar de aventuras de espionagens interativas e criar as suas próprias capas. E você, estaria disposto a se tornar James Bond por um dia? Comente aí embaixo. Museu da Tortura em Amsterdã. A estranha exposição da cadeira de inquisição do Torture Museum apresenta imagens ampliadas de livros e artigos antigos que revelam um pouco da história desses dispositivos e de seus usos. Localizado entre os animados bares e hotéis no coração de Amsterdã, este sinistro museu transporta os visitantes de volta no tempo para a obscura história da Europa, quando a tortura e a execução eram comuns. São mais de 40 instrumentos e métodos de diferentes partes da Europa que estão ali expostos. A coleção varia entre os dispositivos mais conhecidos, como a guilhotina, e até o mais sinistro, como a cadeira de inquisição, que a seu tempo foram utilizados no interrogatório de suspeitos de crimes, bruxarias e até mesmo prisioneiros políticos. O museu também fornece gravuras com um histórico breve sobre quando cada uma dessas técnicas foi utilizada e de onde ela veio. E você, sabia da existência desse museu? Deixe aí nos comentários. Wenthaven Museu em Kentucky, nos Estados Unidos. Em 1910, o empresário William Shakespeare Berger comprou seu primeiro boneco ventríloco, o qual ele deu o nome de Tommy Baloney. Em 1947, a sua coleção havia crescido tanto que ele precisou reformar a sua garagem para poder abrigar as figuras. E em 1962, ele teve que construir um segundo ambiente. Hoje, o Wenthaven, que é único em seu tipo em todo o mundo, exibe uma coleção com mais de 900 figuras de ventrílocos de 20 países, além das fotos, dramatizações e livros históricos da coleção do próprio Berger. O museu também hospeda uma convenção anual, um encontro de ventrílocos que são de todas as partes do mundo. Todos vêm para poder conhecer essa coleção de bonecos. E você já havia ouvido falar sobre esses museus? Deixe aí embaixo nos comentários. Eu vou deixar para você também uma playlist aqui do lado para que você possa conhecer mais sobre
esses assuntos tão intrigantes. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus.